decisões que fizeram história. Hoje você tem um intervalo de tempo entre o pedido à Anvisa e o recebimento do remédio muito diminuído, muito mais rápido, o que ajuda bastante. Julgamentos que mudaram hábitos de uma geração. Nós optamos pela saúde, né? Porque esse exercício do direito de fumar, no caso, ele acaba intervindo no direito daqueles que querem ter uma saúde melhor. Leis que nasceram a partir de decisões. Essa ação, ela vem porque o país permitiu que a droga ficasse, quando lá fora já estava proibido. Um caso raro que sensibilizou a justiça. Não é um paciente que tem um problema específico, é de um problema ele pode ter uma série de outras repercussões que precisam de acompanhamentos de vários especialistas diferentes. Histórias que fazem parte dos 50 anos da Justiça Federal. A Justiça Federal completa neste mês 50 anos de existência. E nesta edição, o Via Legal relembra decisões históricas que mudaram a vida de milhares de brasileiros. Mas antes, vamos entender como a Justiça Federal surgiu e de que forma ela funciona hoje. Tudo ia muito bem na vida pessoal e profissional de Emília até ela receber a notícia de que precisava fazer uma cirurgia na coluna. Tinha muito medo justamente porque sabe-se que quando a gente fica muito tempo de atestado, né, às vezes algumas pessoas têm problema em receber do INSS. Mas não teve jeito. Portadora da síndrome de Chiari, que desencadeia uma má formação no crânio e prejudica a coluna, ela precisou fazer o procedimento e se afastar do trabalho por vários meses. Por poucos meses eu consegui o auxílio doença, mas logo depois eu comecei a ter esse auxílio negado. No INSS, Emília teve o pedido negado. Ficou 1 ano sem receber o auxílio doença. O jeito foi entrar com um processo contra o Instituto no Juizado Especial Federal de Brasília. E deu certo. Em menos de 6 meses, ela fez um acordo e conseguiu receber o benefício. Eu preferi fazer essa conciliação porque eu já receberia tudo ali, mesmo sem a correção, né? Mas eu já receberia todos os meus atrasados, que já poderia colocar minha vida em dia. O processo de Emília está entre os mais de 2 milhões que foram julgados nos juizados especiais federais no Brasil nos últimos 2 anos. Eles foram criados para facilitar o acesso à justiça e são reconhecidos pela rapidez na solução de problemas. Alívio para quem já teve que esperar muito tempo para receber uma sentença. Há 20 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, uma ação de revisão de uma aposentadoria. Eu me recordo quando ingressei na Justiça Federal, essa ação de revisão de uma aposentadoria por idade levava até 15, 20 anos. Muitas das pessoas morriam no curso do processo. Quer dizer, algo que entristecia qualquer um, além de se lamentar o incidente, era frustrante para aqueles que administram a justiça, que trabalham a justiça. E essa história está mudando, né? Está mudando mesmo. Nos últimos 2 anos, a Justiça Federal conseguiu bater a meta de celeridade estabelecida no planejamento estratégico. A ideia era julgar 70% dos processos, mas os tribunais conseguiram alcançar a marca de 138%. O tempo do processo paralisa a vida das pessoas. Temos juízes, consciência disso, cada vez mais consciência de quando alguém tem um conflito que deságua na justiça, significa que durante um tempo, enquanto aquela questão não resolvida, há um drama em busca de uma solução. E você, sabe desde quando a Justiça Federal está presente na vida dos brasileiros? Para entender como ela funciona nos dias de hoje, precisamos fazer uma viagem no tempo. Em 1890, pela primeira vez, ela foi regulamentada e o Supremo Tribunal Federal criado. 40 anos mais tarde, a nova Constituição foi promulgada. Só que em 1937, o então presidente Getúlio Vargas extingue a Justiça Federal.
Em 46, ela é restaurada e é criado o Tribunal Federal de Recursos. Só que em 64 veio o golpe. Já em 1966, uma lei organiza a justiça no formato atual e cria o Conselho da Justiça Federal, que neste mês também completa 50 anos. E por fim, em 88, a Constituição cria os 5 tribunais regionais federais com o objetivo de substituir o extinto Tribunal Federal de Recursos. Um desafio constante para os 5 TRFs é o combate à corrupção. E nesse quesito, o tribunal que mais se destacou foi o da 2ª Região, seguido pelo TRF4. Qual é a meta? É julgar em 2 anos os processos distribuídos que versam sobre ações de improbidade. E da mesma forma, no que diz respeito às ações criminais contra a administração pública, julgar em 2 anos. O dinheiro que resvala pelo rodo da corrupção, da lavagem de capitais, desvio de recursos, improbidade administrativa, é o dinheiro que nos falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Do sul do país, a gente destaca 3 julgamentos históricos que trouxeram impacto diretamente na vida do cidadão e mudaram hábitos de milhares de pessoas. Nos dias de hoje é até difícil imaginar, mas você sabia que já foi permitido, por exemplo, fumar dentro do avião durante os voos? A proibição veio depois de uma disputa nos tribunais. A reportagem é de Marcelo Magalhães. Atenção, senhores passageiros. Há quase 2 décadas, as companhias brasileiras, por determinação da Justiça Federal, proibiram fumar a bordo das aeronaves. Uma época que não deixou saudade para Maria da Graça. A gente ficava asfixiada com aquela fumaça, porque não tem janelas abertas, só ventilação do ar. A decisão que proibiu o cigarro nos voos foi tomada em 1998 por esse juiz, que na época atendeu um pedido do Ministério Público Federal. Nós optamos pela saúde, né? Porque esse exercício do direito de fumar, no caso, ele acaba intervindo no direito daqueles que querem ter uma saúde melhor. Eu acho que a decisão ajudou um pouco para dar um pontapé inicial para a mudança de hábitos que é completa hoje. Mudança que também se baseou numa lei federal, que nesse mesmo período proibiu o fumo em ambientes coletivos, públicos ou privados. Além de reforçar a onda antitabagista no Brasil, a proibição de fumo nas aeronaves representou um marco na vida de muita gente. Outro passo importante nessa cultura de combate ao cigarro também foi dado aqui na Justiça Federal da 4ª Região. E até hoje, estampa as carteiras de cigarro em todo o país. Em 2010, a Anvisa passou a exigir que todas as carteiras de cigarro trouxessem imagens fortes que mostrem as consequências do fumo. Mas o Sindicato da Indústria do Tabaco no Rio Grande do Sul questionou a exigência nos tribunais. No processo julgado pelo TRF4, a iniciativa não deu certo e o uso das fotografias foi mantido. De lá para cá, seu João tentou parar de fumar por 3 vezes. Pensar que vai fazer mal, vai ser prejudicial como é, né? E vendo a imagem, talvez se conscientize e pare de fumar. Para este desembargador federal que atuou no caso, a importância da decisão está na proteção do direito à saúde. A primeira coisa que a turma por unanimidade marcou naquela época foi não só a necessidade, como a legitimidade do poder público agir em proteção ao direito à saúde, ainda que desagrade o mercado. Uma pesquisa do Ministério da Saúde comprovou a eficácia da decisão. O número de fumantes no Brasil hoje é 20,5% menor que o registrado há 5 anos. Mais da metade dos entrevistados também disseram que pensaram em parar de fumar por causa da divulgação das imagens nos maços de cigarros. A pessoa começa a raciocinar mais e sabe que vai ter problema e sabe por que vai surgir o problema. Essa parte mais educativa, de mostrar as doenças, isso serviu como um alerta e teve muito apoio também da população.
E muitas pessoas, a partir disso, passaram a procurar ajuda para parar de fumar. Assim como o julgamento dessas ações sobre o fumo, nas últimas décadas, o TRF4 também decidiu outros temas polêmicos e que marcaram a cultura de uma região. É o caso do processo que questionava a permissão de caça amadora apenas no Rio Grande do Sul. A última temporada de caça que nós tivemos regulamentada foi no ano de 2004. No ano de 2005, começamos todo o processo de legalização de caçadores. Já havia a portaria do IBAMA autorizando a temporada de caça. E por decisão, então, da Justiça Federal, da Vara Ambiental, nós tivemos a interrupção da temporada de caça. A suspensão da caça foi determinada após uma ação do Ministério Público Federal que questionou os estudos técnicos apresentados pelo IBAMA, que liberava a prática. Um conjunto de técnicos, pesquisadores, que faziam esse levantamento, através do que a gente chama censos, vão contando como é que estão as populações das espécies e aí vão definindo, quantidades possíveis de caça, era feito naquela época. O desembargador federal que atuou no processo considerou a caça sem finalidade social e determinou a proibição. A Constituição Federal, no estabelecer o regramento do meio ambiente, disciplinou uma série de medidas e uma série de providências que o poder público tem que adotar. No caso da fauna, é definido que a lei não pode permitir tratamento cruel para os animais. Atualmente, no Rio Grande do Sul, é permitido apenas o chamado abate de controle de espécies invasoras, como os javalis. Com o passar do tempo, eu acho que a sociedade começou a assimilar aquela prática e começou a entender que realmente a gente vive uma outra época que não faz sentido matar um animal por esporte. Nem sempre uma investigação segue o caminho convencional. Dependendo da complexidade dos fatos e do envolvimento das pessoas na apuração, o caso pode ser transferido da esfera estadual para a federal. Um processo que não é simples e nem comum, mas tem sido a saída para garantir a punição de criminosos e até de grupos de extermínio. O primeiro registro de federalização no Brasil foi do assassinato do advogado e defensor de direitos humanos Manuel Bezerra de Matos. Ele foi morto por pistoleiros no litoral sul da Paraíba. O advogado e ex-vereador Manuel Matos foi assassinado com 2 tiros de espingarda. O crime aconteceu no município de Pitimbu, no litoral sul da Paraíba. Vamos acreditar no sonho dos negros, dos trabalhadores rurais, das mulheres, das donas de casa. A investigação concluiu que Manuel Matos foi morto devido à militância contra o crime organizado e grupos de extermínio. Ele foi um dos responsáveis por descobrir e denunciar um esquema de execuções na divisa dos estados da Paraíba e de Pernambuco. Entre os envolvidos nas mortes estavam agentes do Estado, como policiais civis e militares. Ele defendia a vida, ele defendia os homossexuais, ele defendia o pobre, o negro. A morte do advogado foi investigada primeiro na esfera estadual, já que se tratava de um homicídio. Mas o caminho a ser percorrido para garantir a punição dos assassinos seria longo. A saída encontrada pela família e também pela Justiça foi a federalização do caso. Isso significa que a competência para investigar e julgar o crime foi deslocada da Justiça Estadual para a Federal. O caso Manuel Matos foi o primeiro no país a ser federalizado. O Procurador-Geral da República, que é a autoridade que tem a legitimação para propor essa medida ao STJ, ele analisa o caso e, se concordar que, de fato, houve uma grave violação de direitos humanos e essa violação não está sendo devidamente apurada na origem pela Justiça Estadual, então ele pode propor que o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decida sobre o deslocamento desse julgamento para a Justiça Federal. Quando o deslocamento de competência é determinado, a Polícia Federal assume a apuração do caso. Dona Nair só sai de casa escoltada.
A força para seguir em frente vem da esperança de que os executores do filho sejam punidos. Dos 5 acusados, 2 foram condenados. Uma decisão que virou documentário e foi parar na tela do cinema. Um remédio com derivados da maconha que transformou a vida de uma criança de 8 anos. O Via Legal relembra agora a sentença que permitiu o uso do canabidiol para o tratamento de uma doença rara. Depois do julgamento do caso da menina Anne, de Brasília, outras crianças em todo o país também passaram a ter direito à mesma medicação. Doenças misteriosas, sem diagnóstico ou tratamento eficaz. Situação que leva muitas famílias a tentar todas as alternativas possíveis para ajudar os parentes. Muitos recorrem ao uso de produtos liberados em outros países, como Estados Unidos, mas ainda proibidos no Brasil, como aconteceu com o canabidiol, uma das substâncias químicas encontrada na cannabis sativa, a maconha. Em 2014, nós mostramos aqui no Via Legal a história da pequena Anne, que nasceu com uma doença rara, a síndrome CDKL5, um problema genético que provoca crises constantes de epilepsia e não tem cura. Na época, sem melhoras no tratamento contra a doença, os pais de Anne decidiram tentar o uso do canabidiol. O desespero de você ver a sua filha convulsionando todos os dias, a todos os momentos, é tão grande que nós resolvemos encarar e trazer da forma que fosse necessário, mesmo que fosse traficando. E foi o que a gente fez. A palavra é essa, é traficar. Para conseguir importar a substância de forma legal, a família recorreu à Justiça Federal em Brasília, que determinou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberar a importação do medicamento. Considerando o estado de saúde da criança e a urgência que ela tinha de ter acesso a esse medicamento de forma imediata, então eu entendi por bem abrir uma exceção e autorizar a utilização sem prejuízo que a Anvisa cumpra a sua missão. Agora, 2 anos depois da reportagem, o Via Legal voltou a se encontrar com a família de Anne para saber como ela está. E nesse tempo, muita coisa mudou. Hoje você tem um intervalo de tempo entre o pedido à Anvisa e o recebimento do remédio muito diminuído, muito mais rápido, o que ajuda bastante. A Anne, ela saiu de um quadro que ela convulsionava a cada 2 horas, praticamente, para crises esporádicas. Hoje ela ainda tem crises, todas as semanas ela tem crise, mas ela consegue se manter acordada, ela tem um tônus muscular um pouco melhor, continua sendo uma criança muito comprometida, porque ela tem uma síndrome, mas a qualidade de vida dela é outra. Hoje ela come muito bem, ela sorri pra gente, ela consegue interagir um pouco. A luta de Catiele inspirou a professora Leila, mãe de Gabriela, que tem a mesma síndrome de Anne, a buscar na justiça o acesso ao canabidiol. A Gabi se encontrava num quadro bem complicado, ela estava totalmente apática, muita crises incontroláveis, e ela estava assim num processo em que nenhuma medicação estava fazendo efeito. Então a única opção no momento era fazer a cirurgia, né, que amenizasse essas crises. Foi que aí que a gente viu, né, a Catiele falando que estava dando essa medicação para a Anne e que o resultado foi imediato. E foi a partir daquele dia que a gente já tentou, né, comprou, e depois de 30 dias, quando chegou a medicação, a gente já começou a administrar nela. O resultado foi assim em 15 dias. Mesmo com os resultados positivos apresentados pelas famílias, esse neurologista chama a atenção para os efeitos colaterais do canabidiol. Déficit cognitivo, sonolência,
e muitas vezes aumento de apetite. Procuramos a Anvisa novamente para saber como está a liberação de importação do canabidiol. A agência respondeu apenas em nota que desde agosto de 2014 até agora recebeu 1.449 solicitações para importação de produtos à base de canabidiol, sendo que 1.279 foram autorizadas. A Anvisa disse que leva, em média, 11 dias para liberar as autorizações. Se o canabidiol realmente é a solução para a melhora dessas crianças, a ciência ainda não comprovou, mas para essas famílias significa esperança. Diante de um caso raro, uma decisão diferente. O bom senso da Justiça Federal foi decisivo para garantir a um garoto do Rio de Janeiro o direito de receber uma espécie de aposentadoria, mesmo sem previsão em lei do benefício. É impossível não se impressionar com a história de Johnny. Acompanhe agora na reportagem. Quando nasceu, Johnny parecia perfeito. Ele tinha só umas manchas na perna, não era assim uma coisa assim, como é que tu vai falar, uma anomalia, não era criança normal. Com poucos meses de vida, mais um sinal de alerta. As manchas se espalharam por todo o corpo. Aquelas manchinhas vermelhas já virou bolha, né? Estouraram, viraram mancha de feridinha e ficou cheio de ferida. Epidermólise bolhosa distrófica é o nome dessa doença rara e incurável. Trata-se de uma anomalia no gene que produz colágeno, a proteína que cola a pele ao corpo. A doença também deixou Johnny cego de um olho e já afetou o outro. E os médicos alertam, a anomalia também pode comprometer outros órgãos. Não é um paciente que tem um problema específico, de um problema ele pode ter uma série de outras repercussões que precisam de acompanhamentos de vários especialistas diferentes. A mãe procurou o INSS. Ouviu dizer que alguns deficientes têm direito a um salário mínimo por mês, mas ela nem chegou a dar entrada no pedido. No balcão que eles fazem tipo uma triagem, né, ali mesmo, documento, lá, dali mesmo mandava eu voltar aqui. Não, o pai tem salário, o pai pode, ele não precisa que o pai tenha salário. É que para receber o amparo assistencial, a renda da família dividida pelo número de pessoas da casa não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. No caso da família de Johnny, o resultado está um pouco acima desse limite. Mas os pais não desistiram. Souberam que a Justiça Federal e o INSS atenderiam a população no Morro da Providência, no centro do Rio de Janeiro. No juizado itinerante, Johnny passou pela perícia e ganhou o apoio da médica. Nós, da parte médica, liberamos para que ele recebesse esse benefício. A gente espera que tudo dê certo. E deu mesmo. O juiz e o procurador do INSS também se sensibilizaram com a história e chegaram a um consenso. O caso dele, muito específico, precisava de muito atendimento médico e a deficiência dele era muito visível, né? Eu espero que se abra um precedente para que haja um pouquinho de sensibilidade nesse sentido, né? Pelos nossos governantes, pelos nossos legisladores, né? Que olhem com mais carinho para todos que precisam, né? Um erro cometido pelo Estado mudou a vida de vários brasileiros. Um remédio usado para enjoo na gravidez tinha como um dos efeitos colaterais a má formação do feto. Na época, nos anos 60, o governo ignorou o alerta de outros países e permitiu que mulheres grávidas continuassem tomando a talidomida. Pedidos de indenização de diversas famílias chegaram aos tribunais. Foram tantos processos que hoje já existe uma lei que regulamenta esse tipo de indenização. Foram 7 anos de angústia até Damares descobrir o que aconteceu com a filha. A atrofia nos braços foi causada por um remédio tomado durante a gravidez, a talidomida. E o médico me passou como um remédio para enjoo, porque ele era para enjoo. Esses efeitos colaterais da talidomida começaram a ser descobertos em 1961. Imediatamente, a venda do medicamento foi proibida em vários países. No Brasil, as restrições ao remédio só passaram a valer 4 anos depois.
Tarde demais para a Cláudia, que faz parte da primeira geração de vítimas da talidomida. Fiquei dos meus 3 anos até por volta de 12 anos dentro de uma instituição para aprender a me vestir, a tomar banho. O resultado de tanto esforço está na rotina de Cláudia, um exemplo de superação e independência. Aqui ela orienta outros profissionais sobre como atender passageiros deficientes em aeroportos. A instrutora também criou uma associação que luta na justiça pelos direitos das vítimas da talidomida. Um dos desafios é responsabilizar o Estado por ter demorado tanto a tomar providências sobre o uso do medicamento. Essa ação, ela vem porque o país permitiu que a droga ficasse, quando lá fora já estava proibido. A briga foi longa, mas valeu a pena. Num julgamento histórico aqui no Tribunal Regional Federal em São Paulo, o governo brasileiro foi considerado culpado pela demora em restringir o uso da talidomida. Mesmo já havendo comentários e estudos na comunidade científica mundial sobre os efeitos nefastos da talidomida, ainda assim, durante 3 ou 4 anos, o medicamento continuou sendo usado com uma certa proliferação aqui no Brasil. Isso me deu bastante alegria, porque ele teve reconhecimento, que eles reconheceram, o governo reconheceu que eles foram errados. Mas as marcas vão ficar. E nós não queremos ver nenhuma criança mais passar por tudo que a gente passou. O nosso programa chega ao fim, mas na semana que vem tem mais Via Legal para você. Siga a gente também nas redes sociais. Até mais, tchau!